Paz seja convosco. Mais um momento, tivemos o nosso lanche. Vamos continuar a nossa meditação dentro do tema da santidade, dentro da busca ao Senhor. Finalizamos o primeiro período nesse tema da santidade, que não é uma opção, é uma ordenança de Deus, em que todo o objetivo da nossa salvação é que sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença, e lemos Efésios capítulo 1, verso 4. Continuar a viver em pecado como cristãos é ir contra o propósito de Deus para a nossa salvação. Se Ele nos designa, em Efésios capítulo 1, verso 4, nós sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, e nós desejamos continuar vivendo em pecado, nós estamos indo contra. E isso é um ato de idolatria, porque nós priorizamos a nossa vida à vontade do Senhor. Que estranho tipo de salvação desejam aqueles que não se importam com a santidade. Querem ser salvos por Cristo e ao mesmo tempo estarem sem Cristo no estado carnal. É o que a minha digníssima esposa fala, que é viver no melhor dos dois mundos. Mas na verdade não é o melhor dos dois mundos, né? Porque viver no mundo não é o melhor, é só um engano. Aquelas pessoas querem os seus pecados perdoados, não para poderem andar com Deus em amor, mas para poderem praticar a sua inimizade contra Ele, sem qualquer receio de castigo. Então essa facilidade de nós confessarmos o nosso pecado a Cristo, a Deus, né, e Ele nos perdoar, as pessoas têm utilizado da mesma maneira que as pessoas do Antigo Testamento usavam, dos sacrifícios, para poder justificar as suas condutas pecaminosas. Elas pecavam e aí elas pediam perdão através do sacrifício. Hoje a gente não tem que levar o bichinho de sacrifício, mas a gente pede perdão de uma maneira leviana. A santidade não é, portanto, necessária como uma condição da salvação. Não, isso nós já falamos bastante. A santidade, ela tem a ver com uma consequência da nossa salvação. Isso seria a salvação pelas obras, mas como uma parte da salvação recebida pela fé em Cristo, nós temos que entender que nós temos a obrigação, a partir da conversão, de nós buscarmos cada vez mais sermos como Deus, como Cristo. O anjo disse a José, Mateus 1, 21, o que o anjo disse a José? Júlia, quando que você vai ler? 1h da tarde? 1, 21. Salvará o seu povo dos pecados deles. Tá? Mateus 1, 21, ele dará à luz um filho e lhe porás o nome. Oi? Ela dará à luz um filho. Então ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu nome do pecado deles.
Oxê, salvará o seu povo do pecado deles. Podemos, pois, dizer que ninguém pode confiar em Cristo para uma verdadeira salvação, a não ser que confie em Cristo mesmo para a sua santificação. Eu tenho que acreditar em Cristo como aquele que me salva, mas também aquele que me santifica, porque Ele é a própria palavra e através da palavra que nós somos santificados. Isso não quer dizer que o desejo de santidade tenha de ser um desejo consciente no momento em que a pessoa vem a Cristo. Quer dizer, sim, que o Espírito Santo, que cria em nós uma fé salvadora, também cria em nós um desejo pela santidade. Quando você é salvo, o Senhor ele vem, através do Espírito Santo habitar dentro do nosso coração, ele gera um desejo de santidade que não é inerente a nós. Nós temos a condição inerente do pecado, ou seja, nós já nascemos numa condição de pecado, mas a condição da santificação é uma coisa que é concedida por Deus, é adquirida através de Cristo. Ele, Deus, Ele, o Espírito Santo, não faz uma coisa sem a outra. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Tito quê? 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todos os seres humanos têm acesso à palavra de Deus. Todos os seres humanos têm acesso à pregação do Evangelho, mas educando-nos para que, renegada a impiedade, ou seja, a partir do rejeição da impiedade e da paixão mundana, nós vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então ele mostra um grupo de pessoas que é a totalidade das pessoas, e aí ele mostra dentro desse grupo de pessoas, pessoas que sendo educadas, elas agem de uma forma piedosa, agem de uma forma correta, e aí elas são aceitas como filhos de Deus. A mesma graça que traz salvação ensina-nos a renunciar a uma vida ímpia. Então, essa graça, essa ação divina de Deus, esse envolvimento do Espírito Santo, ele nos leva a fazer algo diferente. Nós não podemos continuar vivendo. Nós renunciamos a essa vida pecaminosa. Não é uma coisa que é o estralo de dedo, não é uma coisa que acontece de uma forma automática, mas é uma coisa que ela gradativamente ela deve ocorrer. Não podemos receber metade da graça de Deus. Eu não posso receber a salvação e continuar tendo desejo de pecar. Se de fato experimentamos a graça de Deus, receberemos não só o perdão dos nossos pecados, mas também a liberdade do domínio no pecado. Tiago capítulo 2. Nós vamos ler 3 versículos cada um. Tiago capítulo 2, versos 14 em diante. 3 cada um. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante para salvar? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de gozo, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o povo. Qual o proveito disso? Pausa. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semente de fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, qualquer um dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? Então ele está falando sobre a condição de uma pregação do Evangelho, sem a ação real, de você alimentar, de você cuidar, de você instruir, de você fazer todas as coisas. Continua, Luli? A partir de qual? 4, 5, 6. Não. Desculpa. 17, 18 e 19. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem.
assim também a fé, se não tiver obras, por si ela está morta, ou seja, ela não existe. A pessoa ela se diz cristão, mas na verdade não é. Serão daquelas pessoas que serão encontrados com o Senhor no dia do julgamento, e Jesus vai falar assim: eu nunca nos conheci. 17, 18, 19, Rô, 20, 21, 22. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E aí o autor Tiago, ele está falando com a audiência das pessoas que vão ler essa carta, dizendo, dando a justificativa. Queres por ter certeza, você quer realmente entender, ó homem insensato? Ele não está falando com pessoas cristãs, ele está falando com insensatos. Ele está mostrando para aquelas pessoas que a fé deles sem obra, e mostra exemplo de Abraão, que apesar de ser o pai da fé, ele era uma pessoa que teve que ser provado dentro da sua fé. Pedro 23 e 24, por favor. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tá? E aí ele vem mostrando dessa dupla situação de você, além de ter a fé salvífica, porque você tem, e não é uma coisa sem a outra, porque você tem a fé salvífica, a demonstração através da obra, ela faz com que você seja considerado como justificado. E finalmente, 25 e 26. De igual modo, não foi também justificada por obras a matriz Meretriz. Raabe, quando escolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. De igual modo, não foi também justificada Raabe. Ele vem pegando o exemplo de uma mulher que foi uma das primeiras a entrar na linhagem divina de Cristo. E ele olha para aquela mulher que era uma prostituta e ela foi considerada como justificada pela ação dela. Ela demonstrou a confiança dela e a fé dela através da ação dela, cuidando daqueles homens que eram os espias. E aí ele vem trazendo essa condição de que por causa da ação, o corpo que era sem espírito, ele se mostra como vivo, mas se ele não tem obra nenhuma, ele se apresenta como morto. Ele, Tiago, está simplesmente a nos dizer que uma fé que não resulta em obras, numa vida santa, em outras palavras, não é uma fé viva, mas morta, e nada superior à que os demônios possuem, porque ele inicia falando sobre a condição dos demônios. Os demônios também acreditam, só que eles não fazem nada de bom, eles não mostram nenhuma condição positiva. A natureza de Deus exige santidade na vida de um cristão, porque a santidade não é uma opção. Quando ele nos chama para a salvação, ele nos chama para a comunhão com ele e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, verso 3. Um, três. 1:3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E aí o apóstolo João está mostrando sobre a condição dele apresentar não o que ele acha ou o que ele pensa, mas ele fala daquilo que ele viu e ele que ouviu. E para que você possa ter comunhão com pessoas que são cristãs, você tem que agir como cristãos. E essa comunhão é uma comunhão entre os irmãos em Cristo e também uma comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Deus é luz e nele não há trevas. 1 João capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: Deus é luz e nele não há nele treva nenhuma. Como que nós podemos querer continuar andando nas trevas
continuar agindo de uma forma pecaminosa e nos dizermos filhos de Deus e dizer que nós andamos com Ele. Ele não se contamina e não vai permitir que nós também nos contaminemos. A santidade é, pois, requerida, exigida para a comunhão com Deus. Salmos 66, 18. Se eu no coração contemplar a verdade, o Senhor não teria ouvido. Então, o salmista, ele olha para a condição dele, ele está olhando no espelho e está clamando a Deus a respeito de alguma necessidade que ele tem. E ele está falando nesse salmo: se eu olhasse no espelho, se eu olhasse na minha vida, na minha ação, e eu percebesse uma pessoa iníqua, uma pessoa que é má, entendeu? Deus, ele não teria me ouvido. Se ele percebesse que nele não tem nenhuma obra de verdade, ele vê que Deus, ele entende que Deus não teria o ouvido. Atender à iniquidade nós já falamos que é a prática contínua do pecado, é acalentar algum pecado, é amá-lo ao ponto de não estar disposto a separar-me dele. Sei que ele está lá, mas arranjo uma maneira de justificá-lo, como uma criança que diz: bom, eu bati nele porque ele me bateu primeiro. Eu roubei porque eu estou com fome. Eu fiz isso por causa daquilo, que é a condição da racionalização nossa como seres humanos em relação às dificuldades que nós passamos na vida. Quando nos agarramos assim a algum tipo de pecado, nós não estamos buscando a santidade e nós não podemos ter comunhão com Deus, que foi exatamente a ação de Adão e Eva do Jardim do Éden. Em nenhum momento eles falaram: me perdoa. E se eles tivessem falado? O que será que teria acontecido? Nunca saberemos, entendeu? Mas a realidade é, eles pecaram, eles ficaram envergonhados, eles se esconderam. Deus vai a eles, eles têm a oportunidade de pedir perdão a Deus, não pedem perdão a Deus, e aí o que acontece com a saída deles do Jardim do Éden é o quê? O estabelecimento do quê? Do fim da comunhão deles com Deus. Deus não exige uma vida perfeita e imaculada para termos comunhão com Ele. Ele não exige que você seja perfeito, mas Ele quer que você tente. Ele requer de fato que nós encaremos seriamente a santidade, que nos entristeçamos com o pecado que existe nas nossas vidas, em vez de tentar justificá-lo, e que fervorosamente busquemos a santidade como maneira de viver. Eu não consigo, mas eu continuo tentando. É a figura daqueles homens que estão fazendo, por exemplo, corridas, em especial maratona. Quando chega no fim da maratona, a pessoa está meio capenga, mas ele tem que vencer, o que Deus quer é exatamente essa tentativa de chegar realmente ao fim. A santidade é também exigida não só porque Deus quer que o nome dele seja glorificado, mas também para o nosso bem-estar. Hebreus capítulo 12, verso 6. Quer que cante a musiquinha? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nós, como filhos, nós não gostamos disso. Os filhos não gostam disso. Hein? Você gosta, Pedrão, quando você é chamado a atenção, tira o celular, tira o videogame, faz você dormir mais cedo, entendeu? Ninguém gosta, mas a palavra de Deus é clara. O Senhor, Ele só corrige a quem Ele ama. A coisa mais fácil que tem é você deixar a pessoa viver como ela quer. Deixa ela lá, deixa o quarto ficar bicho, entendeu? Ai, meu Deus. Ontem cheguei lá de viagem, estava indo para a cozinha, aí a baratinha assim, ele estava indo para onde? Mas eu matei ela ali, entendeu? E impedi que todo o alimento que a Luísa leva lá para dentro do quarto. A santidade é exigida para o nosso bem-estar. O pau pega não é só na sua casa não, Pedro, na minha também, viu? Essa afirmação pressupõe a nossa necessidade da disciplina, pois Deus não é levado
por um capricho aplicado. Ele não faz aquilo, eu vou fazer só para ver se eu faço, né? Mas Deus não faz não, né? Entendeu? Ele não faz isso só para falar assim, eu vou fazer isso aí só para importunar. Não, ele faz porque é necessário. Ele, Deus, nos disciplina porque nós precisamos de disciplina, entendeu, Luísa? Toda vez que eu disciplino é porque eu te amo, eu não posso viver sem você, entendeu? Persistir na desobediência é aumentar a nossa necessidade de correção e disciplina. Alguns cristãos de Corinto persistiam na desobediência ao ponto de Deus ter que tirar-lhes a vida. Olha que dureza. 1 Coríntios 11:30. 11:30. Não é 11:30, pastor Paulo, é 11:10. É legal, essa foi boa, Lili. Não foi boa? Oxe, é a Ingrid riu lá. Vamos lá? Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos sãos. Ele está falando de dormir de sono, né? Está falando de morte, tá? Com morte. Ele está chamando a atenção na época da Santa Ceia que a ação deles leva eles a morrer. Davi descreveu desse modo a disciplina do Senhor, Salmos 32, versos 3 e 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Não. Salmos 32, versos 3 e 4. 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelhecerão os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Tá, ou seja, secou a vontade dele, o desejo, a força dele. Davi descreve desse modo a disciplina do Senhor. Ele faz com que a gente sinta dor no nosso corpo. E a nossa vontade de fazer as coisas, ela é eliminada. Deus leva a sério o problema da santidade na vida dos seus filhos e irá nos corrigir até que nós a alcancemos. É o que eu falo para algumas pessoas. Você se rebela, estava falando com uma pessoa essa semana, ela está ouvindo, e ela falou assim, eu estou com raiva, eu estou revoltado, eu estou bravo com Deus, não sei o que. Eu falei, você pode ficar bravo à vontade, o que vai acontecer aqui, que nem aquele joguinho, já jogou lá aquele joguinho de ludo, entendeu? Que você vai com o pininho, joga o dado e vai andando com as casinhas, jogou isso? Deus vai sempre pegar você e colocar você de novo no começo. Você não aprendeu? Coloca você de novo no começo. Você vai ter que caminhar tudo de novo, ele não tem problema com isso não. Volte 8 casas. Volte 8 casas, volte ao início. Obrigado. A santidade é igualmente necessária para um serviço eficaz a Deus, 2 Timóteo 2:21. Segunda epístola de Paulo aos Timóteo. Aos Timóteos não. Não, ao Timóteo. Capítulo 2, versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, se a faca estiver afiada, ela está pronta para fazer o quê, Pedro? Corte rápido, Tramontina. Isso aí foi ali. Santidade. Ai, Deus. Ai, eu rio comigo. Como eu sou engraçado. Santidade. É que eu fiquei 3 dias longe de você, Luri, então eu estou inspirado, entendeu? Santidade e utilidade andam juntas. Não podemos oferecer. Desculpe você. Ai, Deus. Não podemos oferecer o nosso serviço a Deus num vaso impuro. Ele não aceita. Então, quando você vai comer,
Um prato, a primeira coisa que você olha é que se o prato está limpo. Para de rir, senão começa a rir de novo. Fica sério aí. Você tem que ficar sério. Fica sério. Entendeu? A coisa desagradável é você pegar um utensílio, um prato, um talher sujo. Não tem como nós sermos instrumentos nas mãos do Senhor se nós somos sujos. Aquele que torna o nosso serviço eficaz e que nos concede poder para o serviço é o Espírito Santo. Repare que ele é chamado de Espírito Santo ou Espírito de Santidade. Quando cedemos à nossa natureza pecaminosa e permanecemos na impiedade, o Espírito de Deus ele é entristecido e não fará prosperar o nosso serviço. Não se trata aqui de momentos em que caímos em tentação, mas logo buscamos o perdão e a purificação de Deus. Trata-se sim de vidas que são caracterizadas por viver ímpio. Então não é questão de eu sou uma pessoa que cometo pecado ocasionalmente, poxa, caí e tal. Não, é uma pessoa que ela está tão imersa na condição pecaminosa dela, em que ela vive para aquilo. Ela é consciente daquilo que ela está fazendo e ela acredita que aquilo não tem mal nenhum. A santidade é também necessária para a nossa segurança da salvação, não no momento da salvação, porque a salvação ela procede de Deus e não de mim, mas no decurso da nossa vida. A verdadeira fé se revela sempre pelos frutos. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e se fizeram novas. Tá? Então as coisas elas se fizeram novas, e se fizeram novas, você não pode voltar à velha prática. Conta certo pastor. Lembro-me de um jovem cristão, há pouco tempo, que foi visitado pelo pai. Já não o via há vários anos, mesmo antes de ter se convertido. Estava, portanto, ansioso por falar com ele da sua nova fé. Nós orávamos juntos para que o jovem pudesse ser uma testemunha eficiente para o pai. Alguns dias mais tarde, perguntei-lhe como é que tinha ocorrido o encontro deles. Ele me disse então que o pai explicou que tinha confiado em Cristo como seu Salvador quando um dia foi à frente com 10 anos de idade num culto de evangelização. Perguntei então a esse rapaz: em todos esses anos, notaste alguma evidência que seu pai era cristão? E a resposta foi não. Que razão teremos de confiar na salvação desse homem? Ele já tinha 60 anos e nunca dera ao seu filho qualquer evidência de que era cristão. Então conta essa história triste de um menino que conviveu com o pai por toda a vida. Ele se converte, o pai se declarava cristão. Ele, quando é questionado, mas teu pai era cristão faz tanto tempo e você percebeu nele alguma coisa diferente, ele fala não. Será que ele era cristão realmente? Será que a não manifestação do filho ver as obras do pai, não estou falando de Jesus e Deus, do filho, será que é uma manifestação da Luísa não ver nenhuma manifestação em mim como um cristão, em agir como um cristão? Será que vai gerar nela fé? Será que vai gerar nela confiança? Será que eu estou dando um bom testemunho? E isso é o que eu sempre falo, o que os nossos filhos têm visto nas nossas vidas como convertidos, o que os nossos amigos têm visto de diferente nas nossas vidas. A única evidência segura de que estamos em Cristo é uma vida santa. Ah, mas eu sou salvo. Mostra as suas obras. 1 João capítulo 3, verso 3. E a si mesmo nos purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Ele vem falando sobre essa condição de você, por ser alicerçado em Deus, em Cristo, você busca a santificação. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Leia na condição negativa, por favor. Pois todos que não são guiados pelo Espírito de Deus não são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus é viver segundo a palavra de Deus.
Se não sabemos nada dessa santidade, talvez a gente possa até se convencer a si mesmo que nós somos cristãos, mas nós não temos Espírito em nós. Quantos e quantas pessoas se dizem cristãs no mundo e vão ser surpreendidas por Cristo dizendo que não os conhece? Assim, todo aquele que professa ser um cristão deve se perguntar a si mesmo. E fica para você que está aqui presencial, você que está aí online, 3 perguntas para você se questionar durante este dia, durante essa semana. Há evidências de santidade prática na minha vida? Você consegue ver algo na sua vida que mostre que você é santo? Será que você deseja ser cada vez mais santo? Será que você deseja ser melhor? Será que você deseja realmente mentir menos? Usar e buscar mais ao Senhor? E terceiro, será que eu sinto tristeza quando eu peco? Será que eu sinto tristeza quando falta santidade na minha vida? Será que eu procuro nessa falta a ajuda de Deus para que eu possa ser mais santo? Ou você está bom, estou bem do jeito que eu estou? Não são os que afirmam conhecer a Cristo que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que têm vidas santas. Mateus capítulo 7, quem vai ler sou eu. Mateus 7. Versos 21 a 23. A frase mais dura que um ser humano que se diz cristão pode ouvir. Mateus 7, versos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, ou seja, que busca ser santo. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu, Jesus, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Aquelas pessoas que querem continuar uma vida do mesmo jeito, não querem ser melhor dia após dia, elas vão receber esse tipo de resposta diante de Deus, independente da vida que tiveram aqui na terra. Amém, queridos? Senhor, louvamos o teu nome, porque a santidade não é uma opção. Pedimos, Pai, que o Senhor nos oriente, nos guie, nos capacite a cada vez mais sermos servos do Senhor, filhos do Senhor, que nós possamos, Pai, seguir os teus ensinamentos e através do convencimento do Espírito Santo nós possamos ser cada vez mais santificados para a glória, honra e louvor do teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.